Irã e Israel. Dois países separados por milhares de quilômetros, mas unidos por uma rivalidade que molda o equilíbrio de poder no Oriente Médio e ameaça a estabilidade global. Hoje, eles protagonizam uma das disputas mais explosivas do mundo. Mas o que poucos sabem é que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que Teherã e Tel Aviv mantinham uma relação surpreendentemente cordial. Como antigos aliados se transformaram em inimigos jurados. Para entender essa história, precisamos voltar ao ano de 1948, quando o Estado de Israel foi fundado. Este é mais um episódio do quadro Crônicas de Guerra, aqui no Abismo Consciente. Naquele momento, o Irã, assim como muitos países islâmicos, se opôs ao plano de partilha da Palestina, alegando que a criação de Israel alimentaria a violência regional. No entanto, contrariando a maioria de seus vizinhos, o Irã se tornou o segundo país islâmico a reconhecer oficialmente Israel, logo após o Egito. Essa decisão não foi apenas diplomática, mas profundamente estratégica. Na época, o Irã era governado pela dinastia Pahlavi, liderada pelo Shah Reza Pahlavi, um monarca profundamente alinhado com o Ocidente, e especialmente com os Estados Unidos. O regime promovia um amplo processo de ocidentalização e secularização desde a década de 1920. Para Israel, cercado de vizinhos árabes hostis, a aproximação com o Irã representava uma tábua de salvação diplomática em um Oriente Médio majoritariamente hostil à sua existência. Há uma distinção fundamental que ajuda a explicar essa aliança improvável. Apesar de ser um país muçulmano, o Irã é majoritariamente xiita e de etnia persa, enquanto a maior parte do mundo islâmico é sunita e árabe. Esse isolamento religioso e étnico aproximou Teherã de Tel Aviv, ainda que na prática grande parte da cooperação militar e de inteligência entre os dois países fosse mantida sob sigilo para evitar represálias dos vizinhos árabes. Mas essa estabilidade era frágil. Em 1953, uma crise interna no Irã mudou drasticamente o curso dos acontecimentos. O primeiro-ministro nacionalista Mohammad Mossadegh, contrário aos interesses ocidentais no petróleo iraniano, ascendeu ao poder. Temendo perder influência, os Estados Unidos e o Reino Unido organizaram um golpe de Estado que derrubou Mossadegh e restaurou os poderes do Shah Reza Pahlavi. A partir daí, o regime endureceu ainda mais. Perseguição a opositores, censura e banimento de partidos políticos se tornaram comuns. Mesmo assim, a relação com Israel permaneceu estável, sempre sustentada pelos interesses estratégicos mútuos. Mas a verdadeira ruptura ainda estava por vir. Em 1979, o Irã foi sacudido por uma revolução que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na região. A Revolução Islâmica derrubou a monarquia Pahlavi e instaurou uma teocracia xiita comandada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini. A nova República Islâmica adotou um discurso ferozmente anti-ocidental e, consequentemente, anti-Israel. As relações diplomáticas foram cortadas. Os passaportes israelenses deixaram de ser reconhecidos e a antiga embaixada de Israel em Teherã foi entregue à Organização para a Libertação da Palestina, que então lutava pela criação de um Estado palestino. A rejeição a Israel não foi apenas uma política externa, tornou-se um dos pilares ideológicos do novo regime. Com a ascensão dos ayatolás, o Irã passou a buscar um novo papel no cenário geopolítico, o de liderança pan-islâmica, posicionando-se como defensor dos oprimidos e antagonista direto do imperialismo americano e sionista. E é a partir desse ponto que o conflito, antes apenas diplomático, se transforma em uma guerra nas sombras. Para expandir sua influência e contornar seu isolamento, o Irã começou a financiar e treinar grupos armados xiitas e aliados por todo o Oriente Médio. O mais poderoso deles é o Hezbollah, no Líbano, que hoje possui força militar superior ao próprio exército libanês e atua diretamente contra Israel em repetidos confrontos armados. Mas o apoio iraniano não se limita ao Hezbollah. O Irã também fornece suporte militar e financeiro ao Hamas, na faixa de Gaza, a milícias xiitas no Iraque e na Síria, e aos Houthis no Iêmen.
Esses grupos formam o chamado Eixo da Resistência, uma aliança informal criada para enfrentar a influência dos Estados Unidos e de Israel na região. Do outro lado, Israel não ficou isolado. Pelo contrário, desde sua fundação, o país se tornou o principal aliado estratégico dos Estados Unidos. Estima-se que Washington já tenha destinado mais de 310 bilhões de dólares em ajuda militar, tecnológica e financeira a Israel. Um volume de apoio sem precedentes na história das relações internacionais. Com o passar das décadas, a guerra entre Israel e Irã passou a ocorrer nos bastidores, em ações secretas e ataques indiretos. Em 1992, por exemplo, a Embaixada de Israel em Buenos Aires foi atacada, deixando 29 mortos num atentado atribuído ao grupo Jihad Islâmico com ligações ao Irã. Atentado na Argentina. Um carro-bomba destrói a Embaixada de Israel em Buenos Aires. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Em 2006, o mundo assistiu a uma guerra aberta entre Israel e Hezbollah no Líbano, revelando o crescimento militar expressivo do grupo com apoio financeiro iraniano. Essa escalada armamentista atingiu novos patamares em 2023, com o ataque surpresa do Hamas a Israel, resultando em 1.200 mortos e centenas de reféns. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva devastadora na faixa de Gaza, que já deixou mais de 40 mil mortos, quase metade mulheres e crianças. Um massacre que elevou ainda mais a tensão na região. Mas o conflito não parou aí. Em abril de 2024, um bombardeio contra o consulado iraniano em Damasco matou 7 oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, num ataque atribuído a Israel. Poucas semanas depois, o Irã retaliou lançando mísseis de drones diretamente contra território israelense. Em setembro, uma operação atribuída à inteligência israelense explodiu simultaneamente milhares de dispositivos de comunicação pertencentes ao Hezbollah. Uma demonstração impressionante da guerra tecnológica que também marca essa rivalidade. Enquanto isso, ambos os países seguem investindo pesadamente em suas capacidades militares. Israel mantém sistemas avançados de defesa antimísseis como o Domo de Ferro e o Arrow, essenciais para interceptar ataques aéreos. Possui uma frota moderna de 340 aeronaves prontas para combate, garantindo superioridade aérea regional. O Irã, por sua vez, dispõe do maior e mais diversificado programa de mísseis balísticos do Oriente Médio, com estimativas superiores a 3.000 mísseis capazes de atingir alvos a grandes distâncias e altas velocidades. Apesar de ter um exército numericamente maior, com mais tropas ativas, o país enfrenta limitações tecnológicas, principalmente em sua frota aérea, composta majoritariamente por aviões antigos e defasados. Mas há uma incógnita ainda mais perigosa: o programa nuclear. Embora Israel nunca tenha confirmado oficialmente possuir armas nucleares, acredita-se que já detém esse tipo de arsenal há décadas. O Irã, por outro lado, insiste que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos, mas seu avanço preocupa a comunidade internacional. Muitos analistas acreditam que, diante da atual escalada, Teherã pode acabar buscando efetivamente a bomba como forma de dissuasão. Hoje, a rivalidade entre Irã e Israel está longe de qualquer sinal de trégua. Enquanto Teherã nega o direito de existência de Israel, Tel Aviv acusa o Irã de ser o maior financiador global do terrorismo e do antissemitismo. Um conflito enraizado em ideologias, religiões, disputas geopolíticas e interesses estratégicos, e que, a cada dia, empurra o Oriente Médio para a beira de um conflito ainda mais devastador. Os conflitos não param. O Oriente Médio segue como palco de alianças ocultas, de estratégias perigosas e disputas que moldam o futuro do mundo. E aqui no Abismo Consciente nós continuaremos explorando as histórias que poucos têm coragem de contar. Então, se você quer entender os bastidores das guerras e as verdades escondidas nos livros de história, inscreva-se agora no canal, ative o sino e venha mergulhar cada vez mais fundo nas crônicas de guerra.